Livro do profeta Jeremias, quando você procura, agradeço já o convite do Rodolfo, a liberação do nosso pastor Zé, que nos permite fazer o livro da tribuna, boa noite, paz. Abençoado, só tem pregador aí, anotei tudo, guardei tudo, Daniel, Ministério Puro. Agora é só começar, vou caminhar nas terras aí, botar agendas abertas nesse pregador aí, ó. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 5. Depois a gente vai ler Ezequiel, mais um outro texto, uma mensagem supratextual, não vai depender apenas de um único texto. Jeremias capítulo 5 diz assim, na altura do versículo 26: porque ímpios se acham entre o meu, ímpios se acham entre o meu, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriquecem, engordam, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam. Não julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disso? Pergunta retórica. Livro do profeta Ezequiel. Mais tarde, só um que está falando um negócio desse. Capítulo 13. Essa leitura um pouco mais extensa. Ezequiel, capítulo 13. Por Jeremias, Lamentação de Jeremias e Ezequiel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz aos que só profetizam do seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste as brechas, nem reparaste os muros para a casa de Israel, para estares firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Fazem que se espere cumprimento da palavra. Você está lendo, né? Você está vendo que eu não estou inventando nada. Você está vendo. Versículo 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que espere cumprimento da palavra. Agora, versículo 10. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que os outros a cobrem com argamassa não temperada.
Podemos aceitar. A leitura é emocionante. A leitura é... Nós aqui estamos diante de dois textos que abordam a mesma questão em épocas diferentes, em livros diferentes, em ambientes diferentes. Porém, essas duas situações que estão sendo aqui, que nós lemos aqui, elas existem por causa de uma única coisa. Vamos lá de novo. O texto de Jeremias e o texto de Ezequiel, não somente Jeremias falou uma única vez sobre isso, e não somente Ezequiel falou uma única vez sobre isso. Essas duas falas duras, pesadas, com palavras que são literalmente agressivas, elas estão aqui por quê? Porque houve um acontecimento de contínuo, não foi um episódio apenas, que gerou isso aqui. Por quê? Manipulação de pessoas por causa do místico. De novo, pessoas foram manipuladas pelo sobrenatural. Pessoas foram induzidas, enganadas, engodadas, iludidas por causa de um sobrenatural, que a Bíblia chama de profético. Então a gente precisa entender para poder separar, analisar, separar as coisas, para não macular o que Deus fez por causa da mácula que o homem colocou no que Deus fez. De novo, a gente não pode macular o que Deus fez por causa da mácula que o homem colocou no que Deus fez. Pessoas foram enganadas por causa do sobrenatural. Que pessoas são essas? O povo de Israel. Não foram enganados uma vez nem duas. Diversas vezes você vai encontrar no texto bíblico, quem me ouviu também, vai encontrar no texto bíblico falsos profetas falando de forma mentirosa, com o propósito de levar um povo a uma certa condição ou tirar do povo o que ele bem quiser. Isso não é um fato isolado. No texto bíblico você vai encontrar, tanto no Antigo quanto no Novo, uma enxurrada de situações aonde você encontra pessoas dizendo: sou profeta, assim diz o Senhor, e pessoas acreditando, colocando crédito na mensagem que esses homens entregavam. E quando a mensagem não se cumpria, eles perceberam, ou eles percebiam, que foram enganados. E aí, quando sofre esse processo de desilusão profética, quando ele sofre de novo um processo de desilusão profética, o que é isso? Ele guarda no coração uma palavra profética. Só que essa palavra profética não vem de Deus. E quando ela não vem de Deus, ela não se cumpre. E quando ela não se cumpre, ela gera uma frustração espiritual, uma frustração religiosa. E aí começa um engano, porque o primeiro engano foi a mentira profética. O segundo engano é ele achar que a profecia não existe, não existe profeta, por causa que ele recebeu uma palavra profética mentirosa. E aí como é que a gente faz para entender isso? A gente está percebendo na leitura desses dois textos que Deus está levantando profetas para profetizar contra profetas. Está usando profecia para desmistificar, desenganar, desencobrir a mentira profética. Então, aqui é uma guerra profética. Está percebendo que é Deus levantando profeta, porque profetas se levantaram sem Deus ter os levantado?
Mas só que no meio disso tem um povo que está sendo levado, porque ele dá crédito quando alguém diz assim, isso é profético. Quando alguém diz assim, olha, isso é espiritual, a pessoa não, ela tem medo de analisar, ela tem medo de questionar, ela tem medo de duvidar, porque ela confunde a profecia com o profeta, ou confunde o profeta com o Deus do profeta. Isso são coisas diferentes, são tratadas diferentes. A Bíblia diz que para a profecia você trata de um jeito, o profeta você trata de outro, e o Deus do profeta você trata de outro. Se você misturar, a confusão começa. Eu preciso que você redobre sua atenção para você entender o momento que o texto bíblico está nos dizendo e o momento que nós estamos vivendo hoje, em 2022. O que mais nós ouvimos foi: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O Senhor me deu uma visão aqui, acerca da nação e tal. Aí vem alguém lá de fora, Deus está me mostrando aqui que lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí quando alguém via aquele show pirotécnico, o que é isso? Pirotecnia é técnica com fogo. Nesses shows, nos bandos de rock e tal, tem um técnico que trabalha com pirotecnia. Ele faz o fogo explodir sem matar ninguém, sem nada pegar fogo, faz sair labaredas de fogo daqui e dali. E tem gente hoje nos púlpitos fazendo show pirotécnico. Só que não tem fogos aqui não. É língua de fogo. É mistério de fogo. É manto de fogo. É fogo de fogo. É fogo fogado. É tanto fogo, e aí quando você vai olhar no meio do fogo, você encontra igual a papel de Paulo, serpente. Você encontra engano. Mas a pirotecnia está funcionando. Porque se eu falar uma língua estranha aqui que parece com francês, eu mexer com uma língua estranha que parece com inglês, aí sabe o que acontece, alguém não? Falando em mistério de Deus. Passou pelo chão de Deus. Aí Deus tem que levantar profetas para falar contra os profetas. Porque esses profetas que estão falando, Deus não está falando por eles. Aí Deus tem que se defender pela boca de um profeta de verdade, dizendo assim, eu não estou com ele não. Não, mas ele prega tanto. Mas ele revela tanto CPF. Mas não sou eu. Deus. A gente pega aqui. Isso tem 2 minutos, cara. Aí o cara e assim diz o Senhor. Aí, é Deus. Aí o Jefferson prega 1 hora aqui, parece que vai acabar. Por quê? A pirotecnia de luz, o show midiático espiritual de luz, sabe? Ilusionistas da fé, sabe o jeito, sabe os gatilhos mentais. Eu estou falando dessa picaretagem igual que está acontecendo. Mas você pensa, não, mas isso é de agora, isso é de Atos dos Apóstolos. Não! No Antigo Testamento já está mostrando, Deus já está falando. Deus levantou Jeremias. Fala contra esses camaradas que estão mentindo para o meu povo. Que estão dizendo que o tempo é de paz e não tem paz. Vai vir guerra, vai vir problema, vai vir peso, vai vir cobrança. E eles estão iludindo, enganando, dizendo, não, fica tranquilo, Deus vai cuidar. Não, fica tranquilo, não. Adulterou, fica tranquilo, não. Fornicou, não, fica tranquilo. Não tem tranquilidade quando o pecado está sendo praticado no meio do povo. Não tem. Não tem. Jeremias capítulo 5, nós lemos aqui. Ele fala, ímpios estão no meio do meu povo. Ele está dizendo, parece povo, mas não é povo. É ímpio. Parece crente, mas não é crente. Tem carteira de crente, mas não é crente. Veste uniforme, mas não é crente. Canta no microfone, toca, prega, ensina, dirige. Tem cargo eclesiástico, mas não é. Por que não é? Porque pratica impiedade.
porque pratica impiedade. Eu não estou falando de um caso isolado, eu estou falando de prática. O falso profeta não é conhecido quando ele erra uma vez, é quando ele constantemente, premeditadamente, Ardilosamente, ele maquina no seu coração e usa de uma técnica para iludir pessoas. Usam para mentir, para enganar. Vou ler de novo. Se você quiser ler, você leia. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos dele, e o meu povo assim o deseja. Mas o que farei isto? Agora, Jeremias 6. Olha o que eles estavam fazendo com o povo de Israel. Olha o que eles estavam fazendo com o povo de Israel. Jeremias capítulo 6, versículo 14. E curam superficialmente a ferida Da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Está escrito. Eu não estou inventando. Eles curam superficialmente. E quando a gente fala de palavra de cura, aí você já linkou, né? Cura interior, regressão. O encontro foi tremendo. Olha como é que esse negócio vem desde lá de trás e não sai do meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando denúncia. Está faltando alguém levantar a mão e dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor manda e não quando eu estou afim. Quando o Senhor usa e não quando eu quero usar Deus. Porque tem gente que adora usar Deus. Tem gente que ama usar Deus. Quando eu estou duro, quando eu estou sem dinheiro, eu estou precisando, eu vou lá e invento uma live. Eu leio o nome da pessoa e invento uma dor de cabeça nela, ela até sente. Psicológico fraco. Aí no final, deixa eu ficar aí. Deus vai abençoar. Curam superficialmente a ferida do meu povo. O povo está ferido, mas a cura é superficial, é enganosa. Não resolve. Não trata o problema. Enganosamente tira dor. São analgésicos psicológicos que parecem profecia de Deus. Vou falar isso aqui de novo para explicar. Analgésicos psicológicos que curam superficialmente, falsamente a ferida. O camarada está com uma ferida na alma. Sabe o que ele precisa ouvir? Verdade. Aí ele ouve, sabe o quê? Massagem de ego. A dor momentaneamente sai. O clima, o som, o fundo musical, a boa palavra, a impostação, o ambiente engana ele acha que foi curado pela palavra, mas ele foi incomodado. Quando ele chega em casa, a depressão está lá do lado dele. Quando ele chega em casa, a vontade de adulterar está lá, ainda não saiu, porque não houve libertação, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Então você não trata pecado com afago. Não pecou, mas a graça cobre. Sabe o negócio da hipergraça? Não, mas ele tem esse impulso com o desejo por criança, mas a graça cobre. Ele, de vez em quando ele pega coisas da secretaria, sabe? Faz umas movimentações, mas a graça cobre. A graça não cobre pecado nenhum. Se alguém não confessar, porque a Bíblia diz categoricamente: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o teu braço não vai alcançar a graça de Deus enquanto você diz assim: eu sou pecador e eu preciso parar com isso. Não é deixar e esconder o que fez. É confessar e largar. Tá? É confessar e largar. Tem gente que fala assim: não, eu vou largar, mas não vou falar para ninguém. Isso aqui tem ordem, meu filho. Aqui dentro tem ordem. Nesse negócio não. Não, eu parei, mas ninguém precisa saber. Precisa sim. Você tem que sentar e conversar com o líder, você tem que conversar com o pastor. Tem coisas que tem que ser passadas porque a igreja precisa
sim saber de certas coisas. Mas alguém vem e fala assim, não, a graça cobre esse negócio todo, a graça cobre isso, a graça cobre aquilo. Não, você não precisa mudar, você pode continuar do seu jeito. Você só precisa estar aqui dentro, só precisa continuar frequentando. E com o tempo, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Não. O trabalho de Deus começa com você falando a verdade. Começa com você falando a verdade. Sabe como é que funcionou? É o sistema do poço de Jacó. Ô, mulher, me dá um copo d'água aí. Você não precisa de água? Você sendo de Deus, sendo samaritano? Me dá um copo d'água aí. Se você soubesse a água que eu tenho, então dá essa tua água aí. Quer beber da água, mulher? Quero. Então, busca lá teu marido. Não, tem marido não. Pelo menos você começou falando a verdade. E já teve alguns casinhos por aí, o que você tem agora também é problemático, né? Veja o que és. O que é que Jesus fez com ela? Confrontou. Antes do conforto, vem o confronto. Se a palavra não te confronta, ela nunca vai te confortar. Para com esse negócio. Não, eu vou encontrar conforto. Você vai encontrar confronto. Quando Deus trabalhar na tua vida, confrontar o teu erro, o meu erro, e separar as coisas, aí sim. Mas aí vem essa galerinha aqui que cura superficialmente. Não, fica tranquilo. Aí você vai lá para Ezequiel, Deus já está um pouquinho mais chateado. Ele diz, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que profetizam, do seu coração, ouvi a palavra do Senhor. É um camarada que se diz profeta, aí você fala assim, olha só, assim diz o Senhor, não, mas o Senhor está usando a boca. Não, mentira, o Senhor não está contigo. É isso aqui que Deus está pedindo de Ezequiel. E está na hora da gente chegar e falar assim, olha só, você não é Deus não. Não, mas é profético, só não é de Deus. Mas tem como ser profético que Deus tem? Profetiza do próprio coração. Ele tira do coração dele. Ele tira do coração. Não vou entrar na seara diabólica. Não vou nem deixar isso para outro dia. O cara profetiza do coração dele. Ele acha que ele vai resolver o problema da pessoa segundo a técnica dele. Deus não quer usar a técnica humana. Ele quer usar o humano do jeito que ele quer. É diferente. Você está falando contra a ciência? Não. O consultório médico está lá para isso. A igreja está aqui para isso. Não mistura as coisas. Os púlpitos não podem ser cientificados. O altar não precisa de ciência. A revelação resolve. O altar não precisa de medicina. A palavra resolve. O altar não precisa de psicologia. A palavra resolve. O altar não precisa de PNL, programação neurolinguística. A palavra pregada com verdade resolve. No dia que ela não resolver, Deus está morto. Só que nós estamos muito enganados com os efeitos que as técnicas estão fazendo. Porque PNL ajuda, não resolve. Porque psicologia ajuda, mas para o altar não resolve. Remédio ajuda, para o altar não. Aqui você vem buscar sobrenatural. Aqui você vem buscar sobrenatural. Aqui você não vai ganhar de pirona, você vai ouvir palavra. Aqui você não vai tomar bezetacil, você vai ouvir palavra. Aqui você não vai fazer quimioterapia, você vai receber uma dose da palavra. Diferente. E tem essa galerinha que está fazendo disso comércio. Comércio. Você tem que encerrar. Há pouco que você está pregando esse negócio? Porque o que está para vir aí em 2023, o que está para vir aí, é um vento de doutrina. Não vou entrar em detalhe, é um vento de doutrina que vai levar muita gente que está desatenta, achando que todo como qualquer
candango que bate no peito e fala que é profeta, você automaticamente atribui a ele coisas de Deus. Não. Lembra que eu falei? Deus é uma coisa, o profeta é outra e a profecia é outra. A Bíblia fala assim, você pode analisar e julgar a profecia, o profeta. Você tem um momento certo de julgar. A Deus você tem que sentir. O problema é que você se emociona com a técnica do profeta ou com a mensagem gostosa da profecia, e aí você nem sente Deus e acha que está sentindo Deus. Porque se confrontar não é de Deus, se confortar é de Deus. No dia que Deus for só conforto, o evangelho acaba. Se alguém quiser, você não é obrigado a nação, se quiser vir após, negue-se. Confronto já começa aí. Você vai te dizer não para você mesmo. Toma o quê? Tome a sua cadeira? Tome o seu carro? Tome a sua? Tome a sua? Cruz é símbolo de quê? Sofrimento, martírio, aperto, peso, vergonha, exposição. Na cruz, o crucificado está disposto. Tome a sua cruz, o seu nível de sofrimento, o seu nível de peso, o seu nível de exposição. E siga. O tempo de você se indispor por causa do Evangelho não vai chegar, já chegou. O tempo de você se indispor com pessoas por causa do nome do Senhor já chegou, nós já estamos vivendo isso. Se você não se posicionar num tempo como esse, meu filho, 2023 vai te engolir. Vai te engolir. A hora de você se posicionar assim, não. O Evangelho não é assim. Porque eu li e vou lembrar você de novo. Ímpios estavam no meio do povo. Você acha que a guerra é aqui dentro contra lá fora? Não. A guerra é aqui dentro contra os de lá de fora que estão aqui dentro. Vou falar de novo para você entender. A guerra não é aqui dentro contra lá fora. É aqui dentro contra os de lá de fora que estão aqui dentro. Os enganadores entram, os enganadores sentam, os enganadores fazem amizade, os enganadores membram, se tornam membro, os enganadores se dispõem a fazer coisas que os verdadeiros não fazem. Aqui era mais de uma hora. Só aqui. É gente que é sincero, mas não é disposto. Aí o enganador tem uma disposição porque o propósito dele é ganhar espaço, para enganar. Então, quando alguém fala assim, preciso de uma reforma, eu estou aqui. Você tem que fazer o nome. Você tem que... gente, tá crente. É desse jeito. Aí o sincero, o verdadeiro, ele não é disposto. Aí a gente, de vez em quando, a gente canta esse negócio assim, Jesus a trabalhar prontamente. Ninguém lembra? Fielmente trabalhar em servi-lo. E só tu, ó crente, o poderá. A trabalho pronto. E não te detenhas na tua devoção. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Canta. Desocupado. É o sincero que vai fazer, Senhor. Trabalhar e orar. Aonde? Na e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado. Aonde? Na do Senhor. Ocupe o teu espaço. Faça o teu serviço. Não dê brechas para o inimigo. Não dê brechas, nem lá fora nem aqui dentro. Porque eles estão tentando se infiltrar. Alguns aqui vão lembrar.
do vídeo de uma advogada, Moreninha, que falou: nós precisamos entrar na aula da escola bíblica dominical, das criancinhas, porque aí quando eles crescerem, eles já vão estar envenenados com a nossa doutrina. Você lembra desse vídeo? Alguém lembra? Olha como é que o plano dele é para mega longo prazo. Eu quero ensinar desde criança. Por quê? Porque Satanás é um grande ditador. A Bíblia diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. Aí eles querem fazer a mesma coisa, querem entrar aqui. Não, olha o que ela falou. É um serviço que ninguém quer fazer, cuidar das criancinhas. Aí a gente cuida. E aí a gente vai ensinando a eles questionarem os pais. Você acha que o diabo, o demônio, é que cai aqui tremendo, babando, rolando? Esses são os demônios atrás. Os piores fazem isso. Eles entram, certo e planejam. Se ilustram. Os piores, os piores são os que não se manifestam. O filho acorda, vai ser bobo. Porque o que se manifesta, alguém com autoridade espiritual, em nome de Jesus, acabou o problema. A primeira manifestação diabólica dos evangelhos foi numa conversa. Não foi rolando no céu. O próprio diabo falou assim: você é do Filho de Deus? Está achando que? Cuidado com as conversas que você ouve no pai. Cuidado com essas conversas no zap. Independente, você está conversando com o demônio e está achando que está conversando com o crente. Cuidado. Não, mas fica a igreja para mim, cara. Eu estou lá só por causa das amizades. Não existe mais. Deus não usa mais ninguém. Não, os pastores, todos eles estão errados. Não, essas irmãs, isso aqui. Não. Antigamente que era bom, agora nada presta. Que negócio é que nada presta? Ainda tem crente na terra, irmão. Olha esse negócio. Não é porque existem os falsos profetas que os verdadeiros acabaram. Há um remanescente de Israel que é fiel. Há uma geração que ainda diz: assim diz o Senhor, e o Senhor está falando pela boca dele. É o que eu falei no começo da mensagem: eu não vou macular o dom profético por causa dos falsos. Os falsos têm que ser demonstrados, denunciados. A carta do Apocalipse fala assim: puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e os achastes mentirosos. Os que se dizem ser judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Estava dentro. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetisa, se diz que ensina os meus filhos a prostituir. Olha, eu tenho contra ti que você está tolerando a obra, você está tolerando Jezabel. Você odeia a obra dos nicolaítas, a qual eu também odeio. A guerra é interna. Eu estou te mostrando no Antigo Testamento a guerra interna. O povo perdendo as batalhas, o povo pecando, errando, sendo levado a engano por causa de palavras proféticas mentirosas. Aí Deus levanta profetas verdadeiros que têm uma palavra de confronto. Porque nada mais terrivelmente aprisionador do que a zona de conforto. Quando você não começar a não ouvir nenhuma palavra de confronto, comece a pedir a Deus para ouvir profetas verdadeiros. Quando a coisa ficar muito gostosa, muito tranquila, olha o que diz a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, fala assim, quando todos dizem assim: a paz e segurança virá repentina destruição. Nove e 4, fique de pé. O último versículo. Se quiser, você pode ler mais. Primeira carta de João, Epístola Universal de João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos ou se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado
no mundo. A igreja nunca foi enganada acerca disso. Esse texto tem 2000 anos. O de Jeremias e Ezequiel, mais de 3000 anos. A guerra não queimou esse texto. O tempo não destruiu esse texto. A perseguição contra os cristãos pelo muçulmano, pelo Império Romano, não destruiu esse texto. A preservação disso aqui foi dada por Deus debaixo de muito choro, de muita lágrima, de muito desespero dos irmãos e de muito sangue derramado. Aí vem a gente, a geração mais Nutella que existe, que consegue ser enganada, sendo que está aqui, ó. Está aqui. Eu não te disse nada que não estivesse aqui. Se você chegar em casa, se pegar um Google, se você pegar o celular e pesquisar, você vai encontrar diversos textos falando sobre isso. Não seja enganado. O vento de doutrina já está chegando. E você vai ver muita gente sendo levada. Mas não vai ser levada porque não teve a oportunidade de ouvir a verdade. Porque a verdade está sendo pregada. Por mim, não somente. Diversos profetas bem antes. Você já ouviu mensagens como essa, só que elas ficaram mais raras, ficaram mais escassas. Mas no nome de Jesus, a palavra da cruz ela vai voltar para os altares. A palavra da santidade vai voltar para os altares. A palavra do confronto vai voltar para os altares. A palavra da separação. A palavra da honra a Deus, da dignidade da igreja, da diferença entre o justo e o ímpio, ela vai voltar para os altares. Doa a quem doer, vai sentir quem tiver que sentir, vai chorar quem tiver que chorar, vai se arrepender quem tiver que se arrepender, vai ficar quem tiver que ficar, vai sair quem tiver que sair, mas a palavra não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. E eu acredito nessa geração que Deus vai levantar. Numa geração onde tem muitos falsos profetas, Deus ainda procura verdadeiros. Deus ainda acha Jeremias. Deus ainda acha Ezequiel. Deus ainda acha Daniel. Deus ainda acha Abacuque. Deus ainda acha Naum. Deus ainda acha Sofonias. Ele acha grande. Ele acha pequeno. Ele acha atrás cuidando de ovelha. Ele acha malhando trigo no lagar. Ele acha. Ele sabe onde achar gente verdadeira para pregar a verdade. Se tem gente verdadeira aqui dentro, ou levanta a tua mão. Levanta a tua mão e começa a glorificar. E recebe de Deus coragem para pregar a verdade. Você não precisa do microfone. Você precisa do Deus da palavra. Você não precisa de agendas abertas. Você precisa do Deus da palavra. Você não precisa dos grandes púlpitos. Você só precisa de alguém que queira ouvir. Tendo no Poço de Jacó, onde diante de 5.000 pessoas, Jesus continuou pregando a verdade. No Sermão do Monte tinha 5.000, no Poço de Jacó tinha uma só, mas a verdade foi pregada. Uma mesma verdade que foi pregada de manhã, foi pregada na noite para Nicodemos. A verdade foi pregada no deserto por João Batista. A verdade foi pregada diante de Pilatos. Não importa quem esteja na frente, o importante é quem está em cima. Se Deus está contigo, prega a verdade. Verdade. Prega a verdade. No trabalho, prega a verdade. Na faculdade, prega a verdade. No ônibus, prega a verdade. Na rede social, prega a verdade. Ah, mas eu não gostei do seu comentário. Essa é a verdade. Ah, mas eu não gosto. Você fica falando contra o meu modo de viver. Essa é a verdade. A verdade. E conhecereis a verdade. Libertação só vem pela verdade. Se não tem verdade, não tem libertação. Se não tem verdade, não tem libertação. Se não tem verdade, não tem transformação. Se não tem verdade, não tem mudança. Se não tem verdade, não tem santidade.
Se não tem verdade, Deus não está. Deus não está. Deus não está. E eu só quero estar onde Ele está. Aonde a luz se manifesta, as trevas são obrigadas a ir embora. Aonde a verdade se manifesta, a mentira é denunciada. A mentira é denunciada. O Salmo 1 diz no final: porque o ímpio não subsistirá na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá.